Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 15 de maio de 2022. Estamos de volta aqui nos nossos vídeos de domingo. Um prazer estar aqui com vocês. Ficamos 2 finais de semana sem vídeo e hoje nós retomamos com o estágio do Eu Sou. Meu nome é Josiane Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista e aos domingos a gente bate um papinho por aqui e isso vem acontecendo desde a época da pandemia e é um prazer estar aqui com vocês. Esse conjunto de vídeos de agora que nós estamos conversando sobre a natureza humana, hoje nós vamos falar sobre o estágio do Eu Sou. Segundo o Winnicott, é muito importante que a gente se sinta integrado e que a gente tenha um eu dentro de nós. Como eu falei nos vídeos anteriores, nesse programa de vídeos sobre natureza humana, nós vivemos o primeiro estágio, que é chamado de dependência absoluta, onde a gente, quando bebê, depende totalmente do ambiente. Depois entra a dependência relativa, quando a gente já começa a entender que existe alguma coisa além de nós, né? A gente começa a ter uma noção de eu e não eu, né? No início a gente e a mamãe é uma coisa só. Depois a gente começa a perceber que há um mundo externo, mas isso bem rudimentar, que daí começa a entrar o estágio da dependência relativa, lá para os 6 meses, 7 meses, onde a gente vai percebendo, né, que a mãe sai um pouquinho de perto, mas logo volta. Então aí a gente tem o estágio também dos objetos transicionais, que é agarrar num bichinho, na chupeta, ter um paninho, porque na hora que a mãe tá longe, aquilo pode sustentar por mais tempo essa separação com a mãe. E hoje, falando sobre o estágio do Eu Sou, a criança, quando ela atinge 1 ano e meio mais ou menos, ela já tem condições de dizer eu, né? Eu quero isso. E aos poucos ela vai assumindo o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Então é um estágio bem importante, onde a criança está começando a fazer uma integração maior e começando a perceber que ela é um ser, começando a perceber um pouquinho da existência dela no mundo. E é muito importante que o ambiente ajude com que ela faça uso dos objetos, que ela possa se sentir responsável na medida dela pelas coisas que ela faz. É importante que a gente tenha um cuidado de não invadir muito e de não ficar tão ausente, de que a gente possa ouvir as crianças. Eu sei, gente, que nessa correria do dia a dia, com tantas ocupações, às vezes a gente deixa passar alguma oportunidade, ou a gente é muito invasivo. Não tem problema, porque na verdade, se há um padrão de comportamento, é que a gente tem que se preocupar um pouco, e também considerando que as falhas que as crianças vivem, as falhas do ambiente, são sentidas pela criança. Tem coisa que a gente acha que fez errado e a criança vai mostrar depois que não. E como eu já disse em vídeos anteriores, e vice-versa também. Mas essa conexão com a criança, essa conexão de tentar entender que estágio que ela tá, tentar compreender o que está acontecendo com ela, isso é muito importante, porque a verdadeira educação se dá quando a gente está conectado com as crianças e a gente pode se colocar nesse lugar da escuta, de descer na altura deles para conseguir entender o que eles estão sentindo, conversar com eles. Se tá difícil entender o que a criança está passando, tire um tempo maior para conversar, peça para ela fazer um desenho, investigue um pouco o que ela está sentindo. Tem muita coisa, gente, que é muito normal as crianças passarem. As crianças passam por medo, as crianças têm tiques, e isso tudo muito pode fazer parte do desenvolvimento natural. Então a gente não tem que ficar preocupado de cara com o que está acontecendo, a gente tem que entender, porque nós pais somos os maiores e melhores terapeutas dos filhos.
É assim que diz o Winnicott, é muito bonito isso. Então, a gente precisa acreditar que no nosso ambiente familiar nós vamos dando conta do que está acontecendo ali. E nós, quando fomos crianças, também tínhamos um ambiente familiar. Às vezes o ambiente não foi tão bom e a gente sente isso hoje, né? Mas nada é impossível. Eu acredito naquilo que o Winnicott também fala da tendência inata ao amadurecimento. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente entende que a gente pode ainda e deve passar por um processo de integração e cada vez estarmos mais integrados, essa busca não é em vão. A gente vai sentindo durante a vida uma melhora no nosso emocional. Então, algo bem importante da gente entender, quando a gente nasce não integrado, então a gente não tem eu ainda, daí a gente passa pelo estágio da dependência absoluta, pelo estágio transicional, entramos na dependência relativa lá para os 7 meses, 6 meses, mais ou menos, começamos a fazer uso do objeto e, né, usar o objeto é poder ver que tem coisas separadas da gente, a gente faz uso deles e daí nós vamos nos integrando no eu sou. Então a criança lá por 1 ano e meio, isso solidifica mais lá para os 2, 3 anos, ela consegue dizer eu. Consegue assumir as responsabilidades na altura delas, na medida delas, pelas coisas que ela faz, e isso é gradativo. Então não adianta a gente preocupar que a criança não está assumindo ainda os erros dela, porque na verdade isso é um processo e que vai acontecendo no tempo. Algo muito importante que acontece nessa fase, especialmente aí com 2 anos, se alguma pessoa, né, passou por algum tipo de dificuldade nessa época, se alguma pessoa passou por uma separação, algum tipo de experiência de perda, ela pode sentir muita saudade daquele tempo que ela viveu quando ela estava na dependência absoluta, naquele momentinho bem grudado com a mãe. Às vezes a criança começa a roubar na escola com 7 anos, por exemplo, e ela na verdade está querendo encontrar de novo aquela experiência gostosa que ela tinha com a mãe. Então às vezes a criança está fazendo arte na escola, está roubando, ou às vezes está acontecendo algo de desafiar o ambiente. A gente tem que entender se ela não está pedindo uma ajuda como um processo de voltar a sentir um bom que um dia ela sentiu e perdeu. Então, tudo isso, gente, nós podemos nos atentarmos com as crianças, conversando, entendendo o que elas estão sentindo. E nesse estágio do eu sou, quando está se integrando um eu, depois vai vir o estágio do concernimento que coroa todo esse momento, e depois que vem o Édipo, e depois que vem a adolescência. Então, o que eu gostaria de passar aqui para vocês? Nesse momentinho do eu sou, a criança já é capaz de manter viva a imagem da mãe por mais tempo dentro dela, coisa que na dependência absoluta ela não conseguia. Então quem tem bebezinho em casa até os 6 meses, né, ele vai chorar muito se ele não for atendido na hora. E o bebê, ele é incompadecido, ele não tem dó, ele quer porque quer e ponto final. Conforme vai crescendo, vai integrando mais esse eu, a criança já é capaz de manter viva a imagem da mãe por mais tempo dentro dela. Então ela consegue se separar por mais tempo, embora às vezes ela precisa dos objetos transicionais. Então uma criança que vai para a escola pequenininha, às vezes ela vai querer levar a cobertinha, o ursinho junto com ela. É muito importante que ela leve para ela ir sentindo que ela não está sozinha e o objeto é familiar para ela. Às vezes a criança está na escola e sente saudade do ambiente de casa, a escola liga, entra em contato com os pais para buscar. As crianças mais velhas, às vezes de 6, 7, 8 anos ou até mais, às vezes estão na escola, tem um momentinho de regressão e precisa estar em casa de volta com os pais.
Isso é muito normal acontecer. Às vezes essas doenças normais aí das crianças, que tá tendo um período agora bem grande, né, gente, das crianças ficarem doentes, que eu acho que é todo esse movimento com relação ao que nós estamos vivendo, desse percurso ainda da pandemia. Então, a retirada das máscaras, não sabemos, mas pode ser também um motivo, enfim. As crianças estão no movimento de ficarem doentes agora, e as escolas, eu penso que sabiamente, estão chamando os pais para buscar as crianças, porque muita atenção nós temos que dar às infecções de agora e às contaminações de uns aos outros, mas também o aspecto psicológico ali das crianças de estarem junto com os pais, de estarem no ambiente de casa. Muita coisa está acontecendo agora, nesse momento que nós estamos passando. Às vezes as crianças estão com mais dificuldades, e até nós adultos, com mais dificuldade de estarmos em convivência. Porque 2 anos a gente isolado, em quarentena, 2 anos passando por tudo que a gente passou, a gente não resolveu isso de forma rápida, nós estamos resolvendo ainda. Então, às vezes a gente sai e convive um pouco, pode dar vontade de querer voltar para casa mais rápido. Tem gente até se questionando, será que eu tenho problema de relacionamento? Será que eu sou antissocial? Gente, nós temos que considerar muito tudo que nós estamos passando, e as crianças também. Então, estar junto pode chegar uma hora que dê uma sobrecarga e a gente queira voltar para o nosso canto. Isso é muito normal. Quem está sentindo isso pode ser muito reverberação desse tempo que nós ficamos muito isolados uns dos outros, muito afastados uns dos outros. E quando a gente tem uma integração dentro de nós, nós vamos entendendo isso que está acontecendo. Então é muito importante que a gente tenha esse mundo interno. Quando a gente nasce, a gente não vem com o nosso mundo interno, a gente vem todo espalhado, e isso vai se integrando. Quando a gente está integrando o ambiente, ajudando a gente a viver, o ambiente que acolhe, o ambiente que ouve, o ambiente que põe limite também, o ambiente que erra, mas depois também repara, então vai dando conta da gente viver. Então, quando a gente tem esse ambiente, quando a gente cresce, a gente tem condição de pensar lá com as nossas questões internas. Às vezes a gente volta para casa e vai pensar tudo que aqui a gente passou. Isso é saudável, a gente processar tudo que a gente está sentindo, porque a gente organiza o mundo interno e continua na vida e volta ali, né, para se relacionar, para viver e tudo mais. Mas nós estamos com esses movimentos de dificuldade e são muito normais. Então, e quando a gente tem uma integração, a gente consegue entender isso. O problema é quando a pessoa não tem essa integração, se torna muito mais difícil. Quando ela não tem um eu ainda muito alicerçado, quando ela não tem esse mundo interno, porque nem foi construída essa casinha interna para ela habitar internamente, né? O Winnicott disse que quando a gente tem o eu sou bem consolidado, a gente está nos lugares, sentindo nos lugares como se a gente estivesse em casa. Porque a gente está habitando dentro da gente nesse lugar gostoso, tranquilo, que é o nosso mundo interno. Então nós temos que arrumar a nossa casa interna para que a gente possa se sentir bem em qualquer lugar. A gente ajuda as crianças a formarem esse eu, e a gente também tem que nos ajudar a ficarmos bem com os nossos sentimentos. E se isso está muito difícil, procure um terapeuta, que ele com certeza vai poder te ajudar. E nesse processo todo de construção, né, do trabalho terapêutico essa ajuda. Mas vamos nos atentar às crianças, que nós podemos fazer muito por elas. E é claro, se precisar de uma ajuda, procure um profissional. Meu nome então é Josiane, eu estou à disposição, meu número é 99746-1390. Aí no domingo que vem a gente vai falar sobre o concernimento e a gente vai caminhando aí num pouquinho mais de compreensão sobre os estágios do amadurecimento segundo o Winnicott. Tá bom, pessoal? Um abraço, boa semana, até mais!